Você já sentiu, mesmo sem entender o porquê, que algo começou a desmoronar por dentro, como se tudo o que antes parecia certo, de repente, perdesse o brilho, o peso, o sentido? Como se aquela estrada segura que você seguia confiante começasse a rachar bem debaixo dos seus pés. E mesmo sem palavras, mesmo sem um sinal visível, algo dentro de você começa a gritar: sai daí, não é mais aqui. Talvez seja só um desconforto leve, uma inquietação que vai crescendo aos poucos. Talvez seja um cansaço que ninguém vê, ou aquela sensação estranha de que Deus está tentando te dizer algo e você está fingindo não ouvir. Mas e se for exatamente isso? E se essa angústia silenciosa for, na verdade, a voz de Deus tentando te chamar de volta? E se os bloqueios, as portas fechadas, as pausas da vida não forem fracasso, mas livramento? Poucos sabem disso, mas há um segredo espiritual que pode mudar tudo. Deus nunca deixa seus filhos caminharem rumo à destruição sem antes tentar salvá-los. E quando ele não é ouvido no sussurro, ele começa a mexer nas estruturas, ele toca onde dói, ele silencia o que distraía, ele fecha caminhos para abrir os olhos. Os sinais nem sempre vêm em visões ou sonhos. Às vezes vêm como o fim de um ciclo, como um não que você não entende, como uma tristeza que não tem causa. E é aí que ele te chama, é aí que ele sussurra: volta, eu tenho algo melhor. No vídeo de hoje, você vai entender como Deus se comunica no silêncio, como ele envia sinais, fecha portas, corrige rotas, não por castigo, mas por cuidado, e como esse desconforto que você sente pode ser o último alerta antes de algo grande mudar. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se isso te tocou, escreva nos comentários: eu quero ouvir os sinais de Deus. Essa frase é um sinal de fé e talvez o primeiro passo para reencontrar o caminho. Tudo ainda parece igual, mas dentro de você algo já mudou. Os gestos são os mesmos, a rotina continua. O mundo lá fora não percebe, mas o seu coração sabe. Sabe que algo está fora do lugar, ainda que você não saiba nomear. É como um leve estremecer da alma, um frio na fé, uma ausência estranha que chega sem anunciar. E de repente, o que antes te preenchia, já não sacia. O que antes era seguro, confortável, confiável, agora parece estreito, desbotado, sem vida. Esse é o primeiro sinal. Não é um trovão, não é uma visão. É um vazio sutil, um silêncio espesso, um cansaço que não tem causa. É Deus tocando no centro da sua alma, sem palavras, mas com precisão. É o Espírito Santo iniciando uma obra invisível, o desconforto sagrado que precede a mudança. Porque antes de Deus te tirar de um lugar, Ele precisa tirar o lugar de dentro de você. E isso dói. Talvez você esteja lutando contra esse incômodo, tentando voltar a ser como era. Mas tudo que você fazia com leveza, agora pesa. Tudo que parecia promissor, agora prende. Tudo que te dava sentido, agora confunde. É como se a alma começasse a gritar, antes que a vida desmorone. E esse grito não é desespero. É o início de um chamado que vem sem mapa, mas com direção espiritual. Deus nem sempre grita. Muitas vezes, Ele sussurra com sintomas da alma: inquietação, desânimo, ausência de sentido. Ele desprograma sua mente antes de reprogramar sua missão. Permite o desconforto para gerar movimento. Porque quem está anestesiado não se move. E quem se acomoda não escuta. Às vezes o cansaço que te invade não é físico nem emocional, é espiritual. É o céu dizendo: eu tenho mais. É a graça tentando romper estruturas que já não servem ao reino. É o Pai tirando o chão, para que você aprenda a caminhar sobre as águas. E se esse vazio não for fracasso? E se essa tristeza for direção?
E se esse desconforto for a linguagem secreta com que Deus fala, só com quem Ele ama demais para deixar parado? Então, escute. O que parece ausência pode ser o primeiro toque. O que parece fim pode ser um aviso. Eu vou te mover. Agora, se algo já tocou seu coração, se esse desconforto silencioso também te visita, quero te convidar a escrever aqui nos comentários a frase: "Fala, Senhor, teu servo escuta". Essa simples frase é mais que um comentário, é uma entrega. É como abrir as janelas da alma para que o Espírito Santo sopre com liberdade. Muitos que acompanham este canal estão em lugares de solidão espiritual, longe de comunidades vivas, longe de irmãos que escutam com o coração. Aqui, juntos, formamos uma rede invisível, um altar que atravessa fronteiras. Ao comentar, curtir e se inscrever, você acende uma luz neste santuário virtual. Cada "Fala, Senhor, teu servo escuta" é como uma lâmpada acesa no escuro. Um farol para quem está perdido e ainda não sabe o que busca. Não subestime esse gesto. Pode ser o primeiro passo rumo à obediência que transforma destinos. Porque este vídeo não é só uma reflexão. É um espelho do que Deus pode estar dizendo agora, só para você. Desligue as vozes do mundo, silencie por dentro e venha comigo, porque talvez o tempo da resposta seja este. Você já teve a sensação de que tudo começou a dar errado, justamente quando achava que estava tudo certo? Planos bem traçados, expectativas alinhadas, portas abertas. Mas de repente o que era caminho vira parede. As portas se fecham, os apoios somem, as respostas silenciam. E você fica ali, sem entender se foi abandono, erro ou castigo. Mas, e se for amor? Há um tipo de cuidado divino que não se revela como bênção, mas como interrupção. Um amor que, por proteger, precisa contrariar. Deus não é um espectador passivo da sua jornada. Ele é Pai. E pais que amam não assistem à queda, interrompem antes que ela aconteça. Por isso, às vezes, a porta se fecha, não por maldição, mas por misericórdia. Há caminhos que pareciam de paz, mas terminariam em perdição. Relações que pareciam certeiras, mas te afastariam de Deus. Projetos que pareciam promissores, mas te fariam escravo de algo que o céu não escreveu. E então, o que você chama de fracasso, Deus chama de livramento. Na Bíblia, José foi lançado numa prisão, mas era o único caminho até o palácio. Jonas foi engolido por um peixe, porque insistiu em fugir da rota de Deus. Paulo foi impedido pelo Espírito de pregar na Ásia, porque o céu tinha uma direção mais urgente. Sim, até boas intenções precisam ser interrompidas se não estiverem no plano divino. E se a porta que você forçou tanto para abrir foi fechada por Deus para te proteger de si mesmo? E se aquele não tão doloroso foi o céu te dizendo: não é por aqui, confia em mim? Talvez na hora pareça crueldade, mas no tempo certo você verá, foi amor. Porque portas fechadas também são respostas. E quando Deus diz não, é porque tem algo melhor que ainda não pode ser visto. Ele fecha o que te prende para abrir o que te liberta. Corta o que machuca para preparar o que cura. Trava o que é raso para te conduzir ao profundo. Mas só entende isso quem para de se debater e começa a escutar. Quem entrega a chave da própria história nas mãos do céu. Quem, mesmo chorando diante da porta fechada, ainda tem fé para dizer: Senhor, guia-me por onde a tua vontade quiser me levar. Nem sempre Deus fala com palavras. Muitas vezes, Ele comunica em forma de peso, um fardo invisível que repousa sobre o coração, uma espécie de opressão silenciosa que chega sem causa externa, mas com força espiritual. Você olha ao redor e tudo parece normal, mas dentro, tudo está denso, algo está desalinhado, algo precisa ser discernido. É como se o céu estivesse tentando te avisar:
mas você ainda não entendeu a linguagem. E então vem aquela angústia estranha, aquela tristeza sem explicação, aquela sensação de que algo precisa mudar, ainda que você não saiba o quê. Nesse ponto, muitos se confundem. Será emocional? Será físico? Será apenas estresse? Mas há um jeito de discernir. O que é do espírito não passa com distrações. O que é do alto, insiste. E o que é aviso divino permanece, até que você escute. O peso espiritual não é punição, é um alerta. É o Espírito Santo tentando te despertar do adormecimento. Como um pai que sacode o filho quando ele está prestes a dormir em meio ao perigo. É Deus dizendo: não te quero ferido, te quero desperto. Nas Escrituras, vemos esse peso se manifestar várias vezes. Neemias chorava sem saber por quê, até entender que Jerusalém precisava ser reconstruída. Daniel jejuava com peso na alma, até que a revelação veio como luz sobre o coração. Até Jesus, no Getsêmani, carregou um peso tão profundo que sua alma suava sangue, porque o espírito que ouve também sente. Por isso, não ignore quando a alma pesar. Não fuja. Não tente anestesiar com distrações o que Deus quer te mostrar com silêncio. Porque às vezes o incômodo que você sente é o céu tentando te salvar. Antes de algo romper por fora, Deus avisa por dentro. E quem escuta cedo, evita tempestades depois. Se seu espírito está inquieto, não lute contra. Leve isso à oração. Pergunte a Deus: Senhor, o que queres me dizer? E espere. O silêncio que parece ausência pode ser resposta. E o peso que você sente pode ser a mão dele te moldando por dentro. Há um momento em que tudo o que antes era certeza começa a perder o brilho. Aquele trabalho tão desejado se torna fardo. A rotina antes satisfatória começa a pesar. As pessoas, os projetos, até mesmo os sonhos passam a soar como passado. E você se pergunta: o que aconteceu comigo? É aqui que muitos se assustam, acham que estão em crise, que perderam a fé, que estão sendo ingratos, mas na verdade estão apenas sendo deslocados por Deus. Sim, o desconforto aumenta quando o céu está prestes a mudar a estação. E como folhas que secam antes de cair, a alma também perde o sabor, quando chegou a hora de se desprender. Esse tipo de insatisfação não nasce da carne, nasce do espírito. É como se Deus estivesse retirando, aos poucos, o encanto daquilo que já não alimenta. E na linguagem sagrada da alma, isso se chama deslocamento espiritual. É o céu te desinstalando, para te plantar em outro lugar. A Bíblia está cheia desses momentos. Abraão, antes de partir, sentiu que Ur dos Caldeus já não era o seu lar. Moisés, depois de anos no palácio, começou a perceber que aquele conforto o distanciava da verdade. E Pedro, depois da pesca milagrosa, deixou as redes. Porque, de repente, pescar peixes já não bastava. Quando Deus quer te mudar de missão, Ele começa mexendo no teu gosto. Retira a doçura do que antes te prendia. Torna amargo o que parecia perfeito. Porque Ele sabe, o que você não solta por vontade precisa ser desfeito por esvaziamento. Mas atenção, isso não é perda, é libertação. É o fim de um tempo que precisa acabar, para que outro comece. Porque o Pai não quer te ver colecionando memórias de algo que já morreu. Ele quer te dar uma nova terra, um novo propósito, uma nova unção. E se hoje você sente que tudo perdeu o sentido, não se desespere. A insatisfação pode ser a bússola do céu apontando para outro caminho. Escute essa ausência. Ela está falando. E talvez esteja dizendo: já não é mais aqui. Eu tenho algo novo para você. Você se ajoelha, fecha os olhos, mas em vez de paz, sente inquietação. Aquela oração que antes acalmava, agora agita. Aquela presença que antes confortava, agora confronta. É como se Deus tivesse mudado o tom e no lugar do consolo surgisse o impulso.
Algo está sendo movido. E você sabe, o céu está te empurrando para fora do que é seguro. É nesse momento que muitos se assustam. Acham que perderam a graça, que a oração não está funcionando. Mas é o contrário. É a oração funcionando tão profundamente que começa a revirar o íntimo da alma. O Espírito Santo não veio apenas para consolar, ele também veio para impelir. E quando a missão muda, a paz muda de forma. Foi assim com Jesus. No Getsêmani, ele orou com tanta intensidade que sua alma estava profundamente triste até a morte. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 38. Mas não era a ausência de Deus, era a presença em forma de cruz. Era o Pai empurrando o Filho para o cumprimento de um propósito eterno. Foi assim com Moisés, quando clamou: "Mostra-me agora o teu caminho para que eu te conheça." Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Porque a oração verdadeira não busca conforto, busca direção, e a direção muitas vezes exige deslocamento. Talvez sua alma esteja sendo preparada para um envio. Talvez o clamor que você sente por mudança não seja resistência, mas chamado. E a falta de paz na oração não é erro, é sinal. Sinal de que o Espírito quer te levar para onde você ainda resiste em ir. Por isso, se sua oração começou a te inquietar, não fuja. Não mude de assunto, não se distraia, fique ali. Deixe o Espírito falar até onde você não quer escutar. Pois como disse o salmista: "Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas." Livro dos Salmos, capítulo 25, versículo 4. Deus não quer apenas que você se sinta bem. Ele quer que você esteja no lugar certo, na hora certa, vivendo o que Ele sonhou. E se para isso for preciso te desconfortar, Ele vai fazer. Porque o amor que corrige é o amor que salva. Se esta parte tocou sua alma, comente com fé: "Eis-me aqui, Senhor." Talvez este seja o início da resposta que você tanto buscava. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja confuso sobre sua vocação ou decisões. Você pode ser o sinal que essa pessoa precisava para reencontrar o caminho. Há um momento no caminho espiritual em que tudo começa a ser desvelado. Aquilo que você não via começa a saltar aos olhos. Pessoas, situações, sistemas, o que era a aparência se quebra. Deus começa a mostrar o que estava escondido. Não por vingança, mas por misericórdia. Quando Ele quer te tirar de um lugar, antes Ele mostra o que aquele lugar realmente é. Por isso, algumas alianças racham, algumas máscaras caem, alguns sorrisos se tornam indiferença. E você se pergunta: como não vi isso antes? Mas a verdade é que você não podia ver. Ainda não era a hora. Deus revela quando é seguro ver, e quando Ele revela, é porque a hora de partir está próxima. Foi assim com Eliseu, quando viu os exércitos celestes ao redor, só depois de estar pronto para servir. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. Foi assim com Isaías, quando teve sua visão do trono. "Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros." Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. A revelação não vem para ferir, vem para libertar. E quando o céu mostra o que estava encoberto, é porque chegou a hora de cortar os laços. Laços com mentiras, com ilusões, com ambientes que pareciam certos, mas estavam te adoecendo por dentro. Às vezes, Deus não permite que certas situações deem errado. Ele permite que deem certo por um tempo, só para você ter maturidade para enxergar o que estava por trás. E quando Ele abre os olhos da alma, não há mais como fingir. O que você via como alicerce revela-se areia. O que você chamava de abrigo revela-se prisão. Não tenha medo disso. A verdade que incomoda hoje é a porta que se abre amanhã. Porque Deus só remove o que é falso quando está prestes a te entregar algo verdadeiro.
E se estruturas estão rachando à sua volta, não tente consertar. Ouça o que o céu está dizendo. Eu tenho algo novo. Deixa cair o que não sustenta mais. Como diz o Evangelho, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 2. O tempo da verdade é o tempo do envio. Se Deus já te mostrou algo que você não queria ver, escreva nos comentários. Eu aceito a verdade que liberta. Esse pode ser seu primeiro ato de fé rumo ao novo tempo. Há um tipo de silêncio que não vem da alma, mas do céu. Um silêncio que não é ausência de Deus, é recusa em abençoar o que já não pertence ao plano. Você se esforça, tenta, recomeça, mas nada mais flui. Tudo que antes prosperava, agora estanca. E a vida parece ter parado sem explicação. Isso não é azar, não é falta de esforço, é o esvaziamento sagrado, quando Deus começa a cortar os apoios que te impedem de avançar. É como o maná que cessou quando o povo de Israel entrou na terra prometida. Livro de Josué, capítulo 5, versículo 12. O que antes vinha do alto simplesmente parou, porque o tempo mudou, a estação virou. O plano agora é outro. Deus permite essa estagnação para te ensinar algo. Nem todo bloqueio é uma maldição. Às vezes é livramento. É o Pai dizendo: eu não quero que você prospere no lugar errado, porque até o sucesso fora da vontade dele pode te destruir. Foi assim com Elias, quando o riacho secou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7. Foi a forma do céu dizer: já é hora de seguir para outra missão. Enquanto ele permaneceu no lugar certo, Deus sustentava. Mas quando chegou o tempo da travessia, até a fonte cessou. Muitos se desesperam nessa hora, tentam ressuscitar o que Deus já encerrou. Mas quanto mais insistem, mais o céu silencia, mais o óleo seca, mais a porta fecha. Porque o esvaziamento não é castigo, é transição. É o céu esvaziando as mãos para que você abra os braços ao novo. O que antes era fértil, agora é deserto. Mas é no deserto que Deus forma, fala, prepara e envia. Foi no deserto que ele chamou Moisés. Foi no deserto que ele moldou o coração de Israel. E é no deserto que ele pode estar preparando você. Por isso, se tudo está travando, não lute contra. Pergunte ao céu: o que queres que eu veja? Para onde queres que eu vá? Talvez a ausência de oportunidades seja a presença de um novo caminho que ainda não se abriu. Porque você ainda não deu o passo da fé. Nem sempre Deus espera que você compreenda. Às vezes ele age e só depois você entende. Há momentos em que o céu não pede permissão. Intervém. E o que parece tragédia, queda ou perda é, na verdade, impulso. Impulso divino para te tirar de onde você se acomodou. Você planejava ficar. Você acreditava que aquele era o seu lugar. Mas então veio a demissão, a rejeição, a traição, a porta que se fechou de forma brusca, sem explicação. E a sua primeira reação foi dor. Mas e se foi Deus? Foi assim com Jonas. Ele sabia para onde deveria ir, mas preferiu outro rumo e foi lançado ao mar, engolido, isolado. Mas aquele empurrão do céu o colocou exatamente onde precisava estar, no centro da vontade de Deus. Livro de Jonas, capítulo 1 e 2. Assim também foi com José, vendido pelos próprios irmãos. Parecia o fim de uma história, mas era só o começo de um plano maior. Foi da prisão que ele saiu para governar o Egito, e o que foi empurrão revelou-se providência. Há empurrões que parecem injustos, mas são livramentos. Há quedas que parecem vergonhosas, mas são recomeços, porque Deus, como Pai, conhece os pontos cegos do teu coração. E se Ele vê que você está paralisado, Ele move, ainda que doa, ainda que você chore no caminho.
É comum nesses momentos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta certa talvez seja: por que eu ainda estava aqui? Porque onde há estagnação, há risco. Onde há apego, há cegueira. E onde há conforto demais, há perigo de estagnação espiritual. Se Deus arrancou algo de você, não foi para te punir, foi para te poupar. Ele te ama demais para te ver minguando num solo seco. Ele sabe que há algo além. E às vezes, a única forma de chegar lá é sendo lançado para fora do que parecia lar. Por isso, não amaldiçoe os empurrões. Alguns deles são os maiores atos de misericórdia que você já recebeu. Foi Deus dizendo: você parou, mas eu ainda tenho algo a realizar em você. Há uma voz que não grita, mas também não se cala. Ela não invade, mas também não vai embora. É como um eco sagrado que insiste em voltar, mesmo quando você tenta se distrair. Uma frase, uma lembrança, um versículo que reaparece em momentos improváveis. E por mais que você tente fugir, ela permanece. Volta, escuta, é por aqui. Essa é a pedagogia do Espírito Santo. Ele não desiste fácil. Quando Deus tem algo a dizer, ele repete. Não por impaciência, mas por amor. Porque ele sabe que a alma demora a compreender. E então, como um pai paciente, ele fala de novo. Sussurra nas entrelinhas, insiste nos detalhes, te visita até nos sonhos, nas músicas, nas conversas que parecem casuais, mas não são. Foi assim com Samuel. Enquanto dormia, ouviu: Samuel, Samuel! E pensou que fosse apenas um homem chamando. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 4 a 10. Mas era Deus, chamando, insistindo, até que ele dissesse: fala, Senhor, teu servo escuta. E quantas vezes Deus já te chamou, mas você achou que era só coincidência? Quantas vezes aquela mesma verdade voltou, no momento exato em que você estava prestes a desistir? Quantas vezes seu coração queimou, sem motivo aparente? A voz de Deus tem esse jeito. Ela não se impõe, ela persiste. Não arranca a resposta, espera. Mas uma coisa é certa: ela não se cala enquanto houver salvação possível. Quando essa voz começa a incomodar, é sinal de que algo grandioso está próximo. Ela vem para quebrar resistências internas, para iluminar lugares escondidos, para reacender a coragem de mudar. Mas essa voz só se torna clareza quando você a acolhe. Enquanto você a ignora, ela te persegue como sombra. Mas no momento em que você diz: fala, Senhor, tudo se alinha, tudo ganha direção. E o que era insistência se torna revelação. Não fuja. Se Deus tem repetido algo ao seu coração, é porque você está no limiar de uma virada espiritual. E Ele não quer que você perca esse tempo. A graça tem um ritmo. E quando o céu fala várias vezes, é porque o tempo é agora. Às vezes, tudo o que você vê é uma porta trancada. Tudo o que sente é o vazio de não saber para onde ir. Mas e se a porta que se fechou não for o fim? E se for o sinal de que outro caminho, invisível aos seus olhos, já está sendo preparado? Deus não é Deus de becos sem saída. Ele é Deus de travessias, de viradas, de novos começos. Quando Ele fecha um caminho, não é para te prender, é para te posicionar. Ele silencia um projeto para despertar uma vocação. Ele permite que um ciclo termine, porque o outro já está à espera. Foi assim com Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra, sem mostrar para onde exatamente iria. Mas ao obedecer, encontrou o lugar onde sua descendência se tornaria uma nação. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 4. A promessa não estava no lugar antigo, estava no caminho da obediência. Muitas vezes, você só vai enxergar o novo caminho, depois de ter coragem de deixar o antigo. Enquanto você segura a porta que Deus já trancou, não tem mãos livres para receber o que vem. Por isso, o primeiro passo da fé não é caminhar, é soltar.
soltar o medo, soltar o controle, soltar a necessidade de entender tudo antes de obedecer. Deus nunca fecha uma porta sem já ter desenhado o próximo degrau. Mesmo que seus olhos não vejam, a estrada existe. Mesmo que tudo pareça vazio, o novo já pulsa no invisível. A vontade divina nunca se atrasa. E os caminhos de Deus são perfeitos, ainda que passem pelo deserto. Como diz a Escritura, conheço os planos que tenho para vós, oráculo do Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, para vos dar um futuro e uma esperança. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Talvez hoje tudo pareça confuso, mas se Deus fechou algo, é porque algo melhor e mais fiel ao teu chamado já está sendo formado. Você não está perdido, está sendo redirecionado. Você não está esquecido, está sendo preparado. Você não está sem rumo, está prestes a ver o que o céu sempre soube. Às vezes o céu fala baixo para ver se o coração está atento. Ele não envia trovões, envia desconfortos. Não aparece em clarões, revela-se nos silêncios. E é nesses sinais quase imperceptíveis que o Eterno se aproxima. Deus não nos força, Ele nos chama, e quando o faz, não é para nos arrancar do mundo, mas para nos reconduzir ao plano que o mundo tentou apagar. Cada inquietação que você sentiu, cada porta que se fechou, cada voz que insistiu, tudo isso é uma só coisa: amor. Amor que move, amor que prepara, amor que protege. A sua alma não foi criada para a estagnação, foi criada para o caminho. E se hoje algo dentro de você despertou, é porque o céu ainda está falando. A promessa não acabou, a estrada não fechou, só mudou de direção. E agora é tempo de escutar, tempo de responder, tempo de caminhar na direção daquele que, mesmo quando silencia, está guiando seus passos com amor eterno. Se essa mensagem te tocou e falou com o teu espírito, inscreva-se no canal Histórias do Sagrado, não apenas para ver mais vídeos, mas para seguir ouvindo a voz de Deus nos detalhes. Ative o sininho, porque cada novo episódio pode ser uma nova revelação. Compartilhe este vídeo com quem anda perdido, sem rumo ou em crise de fé. Você pode ser o instrumento de Deus para reacender a esperança em alguém. E se você crê que Deus ainda fala, comente abaixo: eu quero seguir o caminho de Deus. Essa frase é uma oração, um gesto de entrega e talvez o início de uma grande virada.